Mais uma vez, eu agradeço a tua presença aqui. O nosso intuito aqui é simplesmente, se é que isso é simples, anunciar a Escritura para que, através dela, nossas vidas caminhem de acordo com aquilo que o Senhor deseja, especialmente nesta noite, as nossas famílias, nossos lares, que caminhem de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. O nosso tema é esse: as famílias cristãs norteadas, direcionadas pela ética do Decálogo. O que é o Decálogo é a primeira pergunta que nós vamos fazer. O Decálogo, ele poderíamos dizer, a moldura da ética cristã. O Decálogo também é conhecido por 10 mandamentos. E uma das palavras, ou um dos princípios mais fundamentais de Deus para o seu povo. Decálogo, nós poderíamos dizer que foram as primeiras palavras canônicas de toda a revelação bíblica. As primeiras palavras escritas foram o Decálogo. E, segundo a própria Escritura, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Então, nós estamos diante do centro, do coração, da base, da razão de sermos do Senhor, de sermos povo dele. A maneira de representarmos ele. Antes de entrar no assunto do próprio Decálogo, é importante a gente entender, quando Deus cria o ser humano, antes da queda, a gente está com Gênesis 1 e 2 na cabeça. A narrativa bíblica diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1. Quando esse texto é escrito por Moisés, segundo a tradição cristã e segundo aquilo que nós cremos, a imagem de Deus no homem já tinha sido deformada. Quando Moisés escreve isso, ele está escrevendo para um povo que foi recém-liberto do Egito. Um povo que viveu por mais de 4 séculos com idolatria, rodeado de povos pagãos que não conheciam o Senhor. E em todos esses povos, as suas divindades eram representadas por imagens físicas. O povo hebreu, o povo Israel, ele chegava a ser ridicularizado primeiro por servir a um único Deus. A ideia daquela época era: quanto mais Deus, ou mais deuses, mais poderosa era a nação. Então Israel era tido como um povo frágil, porque só tinha um Deus, e ainda por cima esse Deus não tinha rosto. Era o Deus sem rosto, um Deus que ninguém vê, um Deus invisível. Então como respeitar uma nação que só crê num único Deus e esse Deus é invisível? Essa é a questão. Quando Moisés começa a falar que nós somos feitos à imagem de Deus, tem uma compreensão mais ampla do que a gente imagina. Ele estava ensinando para aquele povo que ele servia um único Deus e que a imagem desse Deus não era vista em nenhuma escultura. A imagem desse Deus era vista no seu povo. Deus era representado não por uma imagem de escultura, mas Deus era representado pelo seu povo. Então tem um primeiro ponto para a gente entender aqui. Quando então Moisés dá essas leis para esse povo já tinha a imagem de Deus deformada nele. As leis que o Senhor dá, e o cumprimento delas, é a maneira como Deus vai ser visto por outras nações através do povo dele. Daí o tamanho da responsabilidade. Deus não é visto em nós pelos nossos discursos teológicos. Deus é visto em nós à medida que aquilo que Ele estabeleceu para nós é vivenciado no nosso cotidiano. A imagem de Deus em nós não é representada pelo fato de nós termos uma religião. A imagem de Deus em nós é representada pelos valores dele estarem sendo vivenciados em nossas vidas e em nossas casas. Esse é o ponto. Quando você lê Gênesis 1 e 2, a imagem de Deus está no homem, não havia pecado. O homem ainda não havia caído em pecado.
Então a imagem era vista nele. O homem tinha relacionamento direto com Deus, comunhão plena com Deus. Com a queda, a imagem de Deus não é perdida, mas é deformada. O homem passa, então, a viver segundo o seu próprio querer. Quando Moisés estabelece essas leis, elas vão emoldurar o comportamento desse povo, e é através desse comportamento Deus é visto. No Novo Testamento, você vai ver Jesus falando isso, quando ele diz, olha, um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, para que todos saibam que eu fui enviado. Então, a forma de expressar Cristo, de expressar Deus, não é necessariamente pelos cultos que realizamos, não é necessariamente pelas canções que nós cantamos, não é necessariamente pelas orações que fazemos. A forma de representar Deus é olhar para dentro de nós, para dentro das nossas casas e ver se os valores deles estão ali dentro, presentes, anunciados, ensinados e vividos. Então, por isso, por assim dizer, esse ponto já é por demais importante para as nossas vidas. Nós vivemos numa sociedade em decadência moral, em decadência ética, em decadência religiosa. Todos nós sabemos fazer nossas críticas aos nossos governantes, aquilo que estão vendo diante dos nossos olhos. E às vezes nós esquecemos do que o Senhor falou, que nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Esquecemos do preceito da Escritura que nós somos luzeiros de Deus no meio de uma geração perversa. Nós não podemos esperar o exemplo de uma sociedade se o próprio povo de Deus está distante dos seus valores e dos seus princípios. Quando você lê a primeira carta do apóstolo Pedro, ele vai dizer algo de arrepiar nossa pele. Ele diz, já é tempo, ou se aproxima o juízo de Deus, e o juízo de Deus começa pela sua própria casa, porque Deus não julgaria o mundo sem primeiro purificar o seu povo. Então são palavras, como eu disse, a gente não está aqui apenas, nós não estamos aqui apenas no encontro social, nós estamos aqui no encontro teológico, nós estamos aqui discutindo teologicamente as nossas relações familiares, nossos lares, nossa criação de filho, o que anda no ambiente dos nossos lares, o ambiente do nosso lar expressa os princípios de Deus, ou nós vivemos, como na Idade Média, numa dicotomia religiosa. Deixamos todos os nossos preceitos espirituais para lugares como esse, enquanto nas nossas casas nós somos pessoas dos gritos, das indiferenças, das brigas, da falta de perdão, da arrogância, do queixo em pé, da falta de temor. Então, irmãos, é tempo. Aqui eu falo com a minha alma aberta, porque a minha família faz parte dessa geração, e o que eu falo para vocês, você pode ter certeza que eu estou incluso nisso. O pronome aqui não é vós, é nós. Somos nós que Deus está chamando para falar, somos nós que Deus está chamando ao arrependimento, somos nós que Deus está chamando para voltar para o caminho, somos nós que Deus está dizendo, vocês são a minha imagem. Se eu não for visto por meio de vocês, ou seja, aquilo que as pessoas veem de Deus depende da forma como o seu povo o apresenta. Isso é sério demais para nós. Então vamos lá, vamos caminhar. O texto básico está aqui em Deuteronômio 5. Eu posso dizer para vocês que nessas 2 semanas, última semana passada e essa, eu fui muito enriquecido com a leitura do Pentateuco. Essas 2 últimas semanas eu me dediquei para ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses livros que compõem aquilo que o judeu chama de Torá, a lei de Deus. E os preceitos que estão nesses 5 livros, a observação deles é que vai determinar se correspondemos a Deus ou não ao longo da nossa caminhada. Moisés, o livro de Deuteronômio é o 5º da Escritura. Ele é um livro importante porque Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida. Reparem bem, e coloquem, associem as minhas palavras agora com as palavras que eu acabei de falar há minutos. A imagem de Deus está no seu povo.
Moisés está preparando um povo para entrar numa terra de povos pagãos. Ele vai dizer assim: não se misturem com esses povos, porque Deus precisa ser visto em vocês. Então, Deuteronômio é especial, porque ele está falando para uma geração que nasceu dentro do deserto e que ia então entrar na terra. Em Deuteronômio, especialmente os capítulos de 5 a 11, eles são especiais demais para nós. Porque ali, a observação daquilo que Moisés escreve, do capítulo 5 a 11, dali que estava o sucesso ou o fracasso do povo de Israel. A bênção ou a maldição. Corresponder ao Senhor ou não. Viver de forma plena ou não. Eu queria que a gente entendesse isso de uma forma bem especial hoje. Vamos lá. Ele diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes fogo e não subistes ao monte, dizendo, diz o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse capítulo 5 de Deuteronômio é que ele começa. Até o capítulo 4 ele faz um relato histórico da libertação do povo desde o Egito até ele chegar ali. Eles estão assim de frente para a terra, eles estão nas planícies de Moabe, estão prontos. Moisés sabia que não ia entrar na terra. Ele estava preparando aquele povo ali, então, para entrar, e ele traz essas palavras preciosas, e aqui há uma repetição dos 10 mandamentos que é estabelecido em Êxodo. Por isso que o nome desse livro é Deuteronômio, que quer dizer segunda lei, ou a repetição da lei. Ele está repetindo tudo que Deus já havia falado, o que prova a importância das palavras, porque esse povo para quem ele fala agora, não foi o povo que saiu do Egito, foi o povo que nasceu no deserto. E era esse povo que ia herdar a terra. E ele dá essa série de valores, de princípios, para serem vividos. E eu quero observá-los aqui, eu acho que tem coisas importantes para a gente entender. Primeiro, algumas considerações fundamentais são os contextos das palavras de Moisés, como eu falei para vocês. Ele está na planície de Moabe. O livro de Deuteronômio é composto de alguns discursos longos de Moisés, de lembranças, de relatos históricos, de mandamentos, de preparo. Ele é um livro
por assim dizer, pedagógico, ele é um livro de formação, formação de caráter, formação espiritual, formação de valores. Ele não é um livro necessariamente técnico, ele é um livro de palavras para serem vistas, ouvidas, aprendidas, incorporadas e transmitidas. Isso é o princípio desse livro. Essas pessoas que estão ouvindo o que Moisés está falando, elas precisam ouvir, colocar aquilo em prática e passar para as próximas gerações. Quando você abre o livro de Josué, que é o livro que vem depois desse, você vai ver uma expressão, você já deve ter lido isso, ele vai dizer assim: Josué, não te desvia do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Em outras palavras, o bem-estar de vocês depende da obediência a esses preceitos. Eu só serei honrado no meio de vocês se esses preceitos estiverem presentes na casa de vocês. E vocês conhecem a história, a gente não tem tempo para isso, mas o povo de Israel quebrou essa aliança, não viveu esses valores, e esse povo redimido acabou num cativeiro. Vocês conhecem a história. Então, esse é o contexto das palavras, é um preparo, são palavras pedagógicas, são palavras de alertas, de instrução, de orientação, claras. Não são palavras para salvar, são palavras para quem é salvo. Esse é um ponto muito importante para nós. Essas leis não foram dadas para salvar o povo. Ninguém é salvo pela lei. Ninguém é justificado pela lei. Pelo contrário, essas leis foram dadas para o povo que foi salvo. Isso é muito importante para nós, porque nós não observamos a lei para ser salvos, mas por sermos salvos, nós somos aptos para viver os preceitos e valores de Deus, para que Ele seja visto em nossas vidas. Do contrário, irmãos, nós seremos mais um grupo religioso com um discurso redondinho, porém sem expressar aquilo que Deus deseja e aquilo que de fato é a verdade que norteia vidas. Então, esse é o contexto. A importância dessas palavras era: a vida ou a morte estava aqui. Ou vocês vão viver a abundância que Deus tem para vocês, ou vocês vão viver a escassez, ou vocês vão colher do fruto do procedimento. Redimido vocês já estão, vocês têm um único Deus que criou todas as coisas, que libertou vocês do Egito, que agora dá a vocês valores para que, através deles, vocês se tornem a imagem dele. Então, esse é um ponto importante, a imagem de Deus em nós. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver, por exemplo, Paulo escrevendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. E o autor de Hebreus vai falar para Jesus, dizendo que ele é a expressão exata do ser divino. Isso quer dizer que Jesus, enquanto aqui esteve, ele era a imagem. Na vida de Jesus, você viu os valores do Pai. Ele era a imagem. Deus poderia ser visto nele, né? Enquanto homem, inclusive, Deus poderia ser visto nele. O ponto aqui é como Deus pode ser visto em nós, em nossas vidas. Então, a importância dessas palavras, a relação de Israel com essas palavras. Quando você vai de Josué até o segundo livro dos Reis, a gente tem a história do povo de Deus dentro da Terra Prometida. Alguns estudiosos chamam isso de história deuteronômica. Por que história deuteronômica? A história daquele povo dependeria de como ela ia lidar com as palavras escritas em Deuteronômio. Quando você vê a queda de Salomão, por exemplo, a queda de Salomão é exatamente por não observar o que está escrito nesse livro. Pedaço do capítulo 18 de Deuteronômio, só falando para os futuros reis. Esse livro é tão importante que ele alerta até quando vocês forem levados cativos para outros povos, o que vocês devem fazer. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, foi esse livro aqui que ele citou. Então, a importância desse livro. Por isso que, como eu disse para vocês, eu vou estar falando dele hoje, mas para eu estar falando hoje, eu li os 5. Tal a importância desses 5 primeiros livros, tão negligenciado pela igreja, tão colocado de lado para a igreja. Algumas pessoas acham que a igreja só se fundamenta naquilo que é escrito no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento fundamenta o Antigo. Cumpre o Antigo, completa o Antigo. Então, são palavras importantes para a vivência de Israel e importância para nós nos nossos dias. Como eu disse para vocês no início, nós vivemos numa cultura pagã. A igreja é um povo dentro de um povo.
A igreja é o povo de Deus dentro de um mundo que jaz no maligno. Expressão exata na primeira carta do apóstolo João, que diz: nós somos de Deus e o mundo todo jaz no maligno. Então, existe um povo de Deus dentro do mundo que jaz no maligno, dentro de um sistema caído. Existe um povo de Deus dentro de um sistema profano, dentro de uma cultura anti-Deus. A questão é se esse povo que está dentro desse mundo caído representa Deus ou está sendo absorvido por esse mundo caído. Uma das coisas mais lindas da igreja é ela estar no mundo. Uma das coisas mais feias da igreja é o mundo estar nela, porque ela não representa Deus. Então as palavras são importantes para nós. Nós vivemos num mundo onde a gente vê, especialmente no Brasil, as pessoas sofrendo, tendo um país rico com tanta miséria. O Brasil é rico e tem tanta miséria. O Brasil é tomado por corrupção. O Brasil é tomado por injustiça. O Brasil é tomado por jeitinhos. O Brasil é tomado por fraudes. O ponto aqui, irmãos, se a crítica que nós fazemos a este sistema está sendo feita aos nossos lares e às nossas casas. Se ao denunciar a corrupção fora, se nós tiramos a corrupção de dentro da nossa casa. Esse é o ponto. Por isso que o juízo de Deus começa conosco. A gente fala de respeito, se o respeito está presente dentro das nossas casas. Então, daí, essas palavras estão vistas de forma pejorativa, até os 10 mandamentos. Tem gente que desdenha disso. Né? É a moldura da ética cristã. Ali, nesses 10 mandamentos, tem tudo que o povo de Deus precisa para corresponder ao seu Senhor. Tudo que você vê depois são desdobramentos dessas palavras. Mas elas são a base, elas formam uma moldura da ética cristã. Sem ela, não existe um povo que representa Deus. Sem essas palavras, não existem famílias representando Deus. E aquilo que Paulo vai dizer com muita clareza em Gálatas: de Deus não se zomba. O homem colhe daquilo que planta. Ele está falando para uma igreja. Está falando para pessoas salvas. É aquilo que ele fala aos romanos: não vos conformeis a este mundo caído, mas sejam transformados por uma mente renovada. Então, são pontos, né? Ele está falando para a igreja. Quando ele escreve para os romanos, falando para eles terem a mente renovadas, as mentes renovadas, a gente começa a entender que é possível ser cristão com uma mente velha. Porque ele está escrevendo para a igreja. É possível ser cristão e pensar como o mundo. É possível ser cristão e interpretar as coisas conforme a própria cultura pagã interpreta. É possível sermos pais cristãos e criarmos os filhos como o mundo cria, ou como o mundo educa. Tudo isso é possível. Qual é a solução, pastor? Vamos voltar para a Escritura, gente. Vamos gastar tempo aqui com esse livro. Vamos nos debruçar sobre ele. Vamos deixar ele falar o nosso coração. Vamos nos submeter a ele. Vamos jogar por terra nossas arrogâncias. Vamos jogar por terra os nossos achismos, daquilo que a gente acha. Vamos submeter nossa mente, nosso coração, nossa vontade ao Senhor. E não tem outra maneira senão pela palavra dele. Se não tiver a palavra dele dirigindo as nossas vidas, nós vamos brigar uns com os outros pelas nossas opiniões. Nós vamos ter lares divididos por opiniões se a palavra de Deus não dirigir. Se a palavra de Deus não dirigir lares, nós vamos ter famílias se desfazendo, como a gente tem visto hoje. O ponto aqui agora, a gente pegou um discurso, ou parte de um discurso de 21 versículos. Moisés vai afunilar isso no capítulo 6 de Deuteronômio. E ele vai dizer claramente como deveriam se portar diante de tudo aquilo que ele falou. E as palavras são essas. Estes, pois, veja que a gente está no capítulo 6, a gente leu o capítulo 5, ele está no 6. Ó. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Mandou o quê? Que te ensinassem. Para quê? Para que os cumprisses. Aonde? Na terra que passas para possuir. Para mais o quê? Para temer ao Senhor teu Deus. Mais o quê? Para guardar todos os teus estatutos e mandamentos que são ordenados. Quem? Tu, teu filho,
o filho do teu filho, até quando? Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e atenta em cumprirdes, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que eu devo fazer então? Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro dentro de vocês, no teu coração, e depois vais incutir nos seus filhos. Vai falar delas, quando? Assentado em casa, mas aonde? Andando pelo caminho, mas aonde? Quando se deitar, mas aonde? Quando se levantar. Farei mais o quê? Vai atar como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Será que essas palavras são importantes? Você pegou o peso disso aqui? Ele está falando que as palavras não são apenas para fazerem bons discursos. Elas precisam estar internalizadas. Elas precisam estar dentro. Porque essas palavras fora são fáceis, irmãos. Tem muita gente falando coisa correta sem crer. A gente vê professores ensinando sem que as palavras que eles ensinam estejam de fato dentro deles. É muito fácil transmitir uma informação. Por isso que a gente precisa reconceituar algo que se diz muito na igreja, quando a gente fala assim: o pregador é um canal de Deus. O pregador não é um canal de Deus. Canal é um recipiente por onde alguma coisa passa e não fica. Passa para ir para outro lugar. Pregador, mestre, pastor, não é canal, é recipiente da palavra. A palavra não passa, a palavra tem que estar dentro. Nossos filhos só vão nos ouvir quando a gente deixar de ser canal, para quando eles ouvirem as nossas vozes, eles entenderem que as palavras saem da nossa alma, do nosso coração, e são estampadas no nosso cotidiano, naquilo que a gente faz e vive. Nós não conseguimos fazer isso sem o Senhor, irmãos. Só com o Senhor. Baseado nesse texto aqui que nós acabamos de ler, alguns valores são importantes para nós. Por exemplo, os mandamentos são para serem cumpridos e ensinados. Eles não são para serem colocados num quadro na tua casa. Eles não são para enfeitar a festa de aniversário dos nossos filhos. Não haverá formação cristã nos nossos lares apenas com adereços religiosos. Não existe formação cristã apenas colocando música no som, música gospel. Não existe formação cristã apenas com quadros bíblicos. Formação cristã ocorre quando as palavras são absorvidas e transmitidas. Não adianta fazer uma festa linda para os nossos filhos se não instruirmos ele face a face. Se não falarmos, esse caminho você não pode ir. Não vai por esse caminho que você se machuca. Nós vivemos numa sociedade, como eu disse, anti-Deus, que teve todo um processo para derrubar qualquer tipo de autoridade. Esse processo vem de longa data. Começa nos meios intelectuais até se espalhar pelos meios mais informais que a gente pode ter. Os intelectuais é que começam a pensar instituições como estruturas de dominação e poder que devem ser evitadas e derrubadas. Daí por que você vê professores apanhando de alunos? Por isso que você vê pais que não são ouvidos dentro de casa. Por isso que você vê filhos levantando o queixo para os pais e muitas vezes com apoio dentro de casa mesmo. Você está vendo pais tendo que se calar, mesmo vendo que o seu filho está indo por um caminho errado. Então, irmãos, olha, a gente precisa de 3 coisas que eu tenho repetido muito nesses últimos meses. A gente precisa de humildade, a gente precisa de coragem, a gente precisa de paciência. A gente precisa de humildade para reconhecer. Enquanto estivermos resistindo, nada muda. Precisamos de humildade para reconhecer. Erramos. Negligenciamos. Paramos. Brincamos de religião cristã. Deixamos de formar. Precisamos admitir isso. Depois é coragem. Coragem para mudar.
Nem que a gente tenha que reunir a família toda de novo, e nós, como somos pais, o chefe reunir a família toda. Eu quero pedir perdão a vocês. Durante um tempo me silenciei, durante o tempo fiquei quieto, não parei com vocês para expor a palavra, para ensinar caminhos, não contei a história da nossa redenção. Isso é coragem. Coragem para assumir o erro, e depois é paciência, porque a coisa não vai mudar de hoje para amanhã. Paciência para esperar o processo. Mas essas três coisas são fundamentais. Humildemente eu falo que nós estamos no caminho. E o primeiro caminho é esse, é humildade. Estamos reconhecendo. Estamos reconhecendo que perdemos a mão. E que temos dificuldade de resgatar algumas coisas. Reconhecer, isso é humildade. Hora de mulheres e maridos, esposas e esposos se unirem. E não se dividirem. Só tem uma maneira de nossos lares serem unidos. É ele ser norteado pela Escritura. Se ele for norteado pela opinião, ele divide. Só pela Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé. É ela que nos orienta. Segunda coisa que a gente entende desse texto de Moisés, no capítulo 6. Os mandamentos são para que o temor ao Senhor esteja sempre diante dos nossos olhos. Ele diz, para que temas. Essas coisas vocês dirás para que temas. A que conclusão nós chegamos, irmãos? Se tirar a palavra de Deus dos nossos lares, o temor vai embora. E sem temor, nós nos tornamos tolos. Porque o temor a Deus é que é o princípio da sabedoria. Quando perdemos o temor, nós podemos ser inteligentes. Nós podemos até ser maliciosos. Mas jamais seremos sábios. A grande prova disso no Antigo Testamento é Salomão. Quanto ele temia Deus, ele levou Israel ao ápice. O cumprimento de todas as promessas de Deus. Israel chegou ao ápice, as nações se rendiam a Israel. Vinham ver o Deus de Israel, a sabedoria do rei de Israel, as riquezas de Israel. Quando ele perde o temor ao Senhor, ele se torna tolo. Ele deixa de ser sábio. Embora continue inteligente, ele deixa de ser sábio e Israel declina até passar pelo maior vexame da sua história, de ver um povo pagão e idólatra entrar naquelas terras, destruir o templo, destruir o palácio, destruir casas, destruir muros, destruir tudo, porque faltou o temor. E por que faltou o temor? Porque faltou a palavra. Eles não reconheciam mais a palavra. Quando Deus fala para Josué, para entrar naquele termo melhor, quando Deus fala por Moisés em Deuteronômio, ele fala assim, que a minha palavra esteja com os reis. Quando os reis não caminhavam segundo a palavra de Deus, o declínio é certo. Uma igreja que não caminha pela palavra de Deus, ela pode estar lotada de pessoas, mas o declínio dela é certo. A queda dela é inevitável. Ela pode crescer diante dos homens, mas ela está rejeitada diante de Deus. Então, são coisas para fazer o coração queimar, gente. Queimar. A gente está aqui para reconhecer, como eu falei, eu estou... Isso, para mexer com vocês, você pode ter certeza que mexe comigo. E tem mexido muito comigo. Os mandamentos são a base para uma vida plena. Os mandamentos implicam em colocar o Senhor acima de todas as coisas. Ele diz, ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Acima de tudo. Se nós não ensinarmos isso para os nossos filhos, irmãos, nós estamos fazendo um grande mal para eles. Nós vivemos, para a tristeza do nosso coração, uma época que essa estatística não é muito divulgada, mas um percentual muito grande de cristãos, sobretudo jovens, estão procurando suas satisfações nas questões esotéricas. Jovens buscando horóscopos, jovens envolvidos com cristais, com pirâmides, com incensos. Eu quero dizer para vocês que foi exatamente isso que levou Israel para o cativeiro. Foi exatamente tirar Deus do lugar dele e colocar outra coisa. Então, os mandamentos implicam em colocar o Senhor acima de todas as coisas. Os mandamentos, antes de serem transmitidos, devem estar guardados no coração dos pais. Essas palavras que eu vos dou estejam no coração de vocês. Os mandamentos são para serem transmitidos às próximas gerações. Se você ler o Salmo 78, ele é um salmo que arranca lágrimas.
Porque ele começa falando que Deus deu um mandamento para eles, para que seja transmitido aos filhos, para os filhos transmitidos à segunda geração e à terceira geração, e eles reconhecem que não fizeram isso. E é uma narrativa, porque o Salmo 78 ele é uma narrativa histórica teológica. Ele vai narrar desde o Egito como aquele povo, então, vai desobedecendo o que Deus falou, e ele vai até o reinado de Davi, o Salmo 78. E você vai ver que, nesse período todo, o livro de Juízes é o grande retrato disso. Como o povo deixa os leis do Senhor, e aí, isso está comparado por muitas coisas no Novo Testamento. O que ocorreu com Israel quando deixou os preceitos do Senhor? Ele foi pisado pelas nações. As nações ímpias pisaram Israel. Esmagaram Israel. Israel passou por vexame. Vexame. Você vê alguns salmos, o salmista buscando a Deus, falando assim, Senhor, eles falam assim, o teu Deus, onde estás? Era o escárnio deles. Jesus falou isso também no seu ensino, quando ele diz que se o sal se tornar insípido, só serve para ser pisado pelos homens. Isso é Antigo e Novo Testamento falando a mesma coisa, o mesmo princípio. Ou acreditamos nesse livro aqui, ou brincamos de evangelho, brincamos de cristianismo. Isso ocorre, ou seja, o ensino, né, ocorre por todas as circunstâncias da vida cotidiana. Levando teu filho para a padaria, levando teu filho para o Maracanã para ver o jogo, andando pelo shopping, andando pela praça, deitando com ele, ensinando valores que não caducam. Essas palavras que nós estamos lendo aqui são palavras escritas há aproximadamente quase 4.000 anos atrás. Elas não caducam. Estão vivinhas hoje. Quantos conceitos já se levantaram e já foram derrubados? Está vivo até hoje. Então ensina isso, porque ensinar isso aos nossos filhos e às nossas casas é ensinar algo que você nunca vai precisar consertar. Você vai ensinar isso hoje e sempre. Não queira ser familiar ao mundo, se isso exige de você o romper com a verdade. Não rompa com a verdade. Ensine em todas as circunstâncias, na tua vida cotidiana. O lugar de ensinar não tem um lugar específico, não é aqui no templo, não é na salinha da escola dominical, é por todos os lugares onde nós andamos. É um tempo de nós, adultos, buscarmos de Deus sabedoria. Sabedoria para olhar o mundo à nossa volta e interpretá-lo à luz daquilo que a Escritura ensina e transmitir para os nossos filhos. Nós veremos coisas ainda que nós talvez desejaríamos não ver na nossa cultura. Se nós não tivermos com as lentes do Senhor, nós não saberemos interpretar as transformações culturais que estão por vir e nós não saberemos preparar os nossos filhos para elas. Então, por isso, a importância de um espaço como esse aqui, onde a gente está conversando, falando, não estou pregando, eu estou expondo o texto para todos nós, inclusive para mim, para a gente indagar, para a gente permitir ser questionado pelo Senhor, para a gente voltar para Deus.